Vamos continuar com outros atributos de Deus. Vamos pensar sua onisciência. O conhecimento de Deus é chamado de onisciência, que significa o seu saber é universal. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as pessoas, sabe todos os conhecimentos. O entendimento de Deus é infinito. São 147,5. No original lemos de seu entendimento não há número. Então ciência é para mim maravilhosa, maravilhosíssimo, tão alta que não posso atingir. São 139,6. Tu conheces meu assentar, o meu levantar, de longe entendes meu pensamento. Versículo 2 do mesmo capítulo. Jó 37. Tens tu notícia do equilíbrio dos nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Deus não precisa adquirir conhecimentos. Sua sabedoria não é resultado de observação, consultas, estudos. Deus não faz esforço para saber. Deus não aumenta em sabedoria. Ele não sabe nada mais agora do que sabe em séculos passados. Deus sabe naturalmente. A onisciência pertence à própria natureza de Deus, em suas perfeições pessoais. O teólogo Calvino definiu assim: onisciência como aquele atributo pelo qual Deus se conhece a si mesmo e todas as outras coisas em um simples ato eterno. O saber de Deus é direto, sem intermediários. Romanos 11:34. Vamos pensar na onipotência de Deus. A onipotência é aquela perfeição divina pela qual Deus pode. Salmo 115:3. Do céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A questão não é o que Deus pode fazer, mas o que Ele quer fazer. Não existe nada que Deus não possa fazer, dentro dos limites dos seus próprios atributos morais. Como diz a música infantil, Deus pode fazer qualquer coisa menos falhar. Números, capítulo 23, e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tende ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Hebreus 6:18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Tiago 1:13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago também 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos pensar sobre a natureza do poder divino. O poder de Deus é absoluto. Não é nada impossível para Ele que seja o objetivo do seu poder. Ele é capaz de fazer muito além do que faz. O exercício do seu poder só se limita onde Ele deseja limitá-lo. Jó diz: o que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23:13. João Batista diz: ele é capaz de levantar para si filhos de Abraão das pedras. Ele poderia ter mantido Satanás fora do jardim do Éden.
e assim poupando nossos pais a tentação que resultou na terrível ruína da raça humana. Mas esse não foi seu desejo. Paulo diz, ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:21. Mas a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Temos as manifestações do poder divino. O poder divino é manifestado na criação. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja desmaiado difícil. Jeremias 32:17. Digo, é Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Pense sobre a obra de Deus na criação. Certamente os atributos de Deus são muito bem destacados no fato que ele é o Criador. Entre as obras de Deus, a sua criação é uma grande manifestação do seu poder e existência, e é uma obra bastante atacada por homens. Criação é o ato em qual Deus traz à existência algo que anteriormente não existia. A palavra criar tem sido usada em dois sentidos. Criação imediata. Deus traz à existência uma coisa imediatamente e sem o uso material pré-existente. Também tem a chamada criação mediata. A transformação de matéria pré-existente em outra coisa. Por exemplo, água transformada em vinho. 5 pães transformados para uma quantidade que pode alimentar 5.000 pessoas. Um homem perdido transformado para um homem salvo, santo, uma nova criatura. A criação do mundo foi uma criação imediata. Deus, sem matéria pré-existente, criou o universo e tudo que nele há. Todos os 3 membros da Trindade são mencionados no ato da criação. Gênesis 1:1 fala sobre o Pai. No princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1 fala sobre o Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também Colossenses 3 fala sobre o fato que Cristo foi parte da criação. Em Colossenses 1:16, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Espírito Santo também foi parte da criação. Em Gênesis 1, nós lemos versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Devido ao fato de que ninguém foi lá para ver o início de tudo, a crença em tudo se iniciou, por isso é baseado em fé. O criacionista, a pessoa que acredita em criação, aceita pela fé o relato de Gênesis, dizendo que Deus criou o nosso universo. Nós lemos em Hebreus 11. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O evolucionista, a pessoa que acredita em evolução, aceita pela fé que o relato de Gênesis não relata a história do início de tudo e que tudo chegou por
por acaso. Ou que Deus iniciou a criação de forma diferente do que Gênesis relata. O método científico requer observação e possibilidade de repetir o fato. A possibilidade de duplicá-lo em ambiente controlado. Não foi possível. Deus foi a única pessoa que observou a criação. Gênesis 1:31. E nenhuma vez na história da humanidade temos visto o processo de evolução. Nem nos dois podem ser repetido. A importância da crença na criação, como se revela em Gênesis capítulo 1, é grande. Se eu não posso confiar na história relatada em Gênesis capítulo 1, como posso acreditar nos outros assuntos que Deus revelou na sua palavra? Veremos, no momento de preencher sua apostila, mais detalhes sobre a evolução e a criação. Agora vamos ver o poder de Deus visto no sustento de toda a criação. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, como está escrito em Hebreus 1:3. Colossenses 1:17 diz: todas as coisas subsistem por Ele. Nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17:28. Atos 14 diz: dando-vos chuvas e tempos frutíferos. Depois da obra da criação, vimos a obra de Deus na preservação. A preservação é a operação de Deus, pela qual Ele mantém em existência as coisas que criou. Isso inclui as propriedades e poderes com que Ele as capacitou. Leemos em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Muito bem. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Salmo 36 e 6. Nós lemos: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como o abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. O método da preservação não está nos poderes da própria criação. O deísmo, pessoa que acredita que Deus criou e soltou, acredita que Deus criou tudo para depois abandonar. Como alguém que fabrica um relógio e aperta as molas e solta para ele funcionar sozinho. Ou fabrica um brinquedo e coloca pilhas e esquece dele. O método de preservação também não está na criação, continua, e sim da própria mão divina, mantendo. Deus não é somente o Criador, Ele é também aquele que preserva. Ele também é ativo na obra, na sua providência, para tudo continuar a funcionar. A providência divina é a atuação permanente de Deus, pela qual Ele toma parte ativa em tudo o que acontece no mundo. Dirige as coisas para um fim determinado, sem, entretanto, envolver-se na responsabilidade do pecado. Lemos em Salmo 104:14. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que até tire o seu pão. Terceira observação: o poder de Deus pode ser visto na obra de Cristo e na redenção humana. É importante notar que Deus não usa todo o seu poder. Ele poderia realizar mais do que faz se desejasse. Também notamos que a onipotência de Deus
não exclui, mas toma como admitido a autolimitação deste poder. Assim é que temos o livre arbítrio do homem. Vamos observar a diferença entre atributos comunicáveis e não comunicáveis. Temos falado muito de poderes incomunicáveis. Ele é nosso Criador, nós somos a criatura. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é eterno e supratemporal, nós somos temporais. Ele é espírito, nós somos corporais. Ele é onipresente, nós estamos fisicamente localizados. Ele é imutável, nós somos mutáveis. Ele é onipotente e onisciente, nós somos relativamente impotentes e ignorantes. Ele é infalível, nós somos falíveis. Ele é absolutamente soberano em todas as esferas, nós somos totalmente dependentes dele para a vida, para a respiração, para todas as coisas. Atos 17, 24, 25, 28. Mesmo observando atributos comunicáveis, o contraste permanece. Deus é absolutamente santo, nós somos ímpios. Ele é absolutamente justo, nós somos injustos.